Na revista Nature, em 11 de agosto de 2005, foi publicada uma carta em que os autores sugeriram que as histórias do jovem bruxo Harry Potter, escritas por J. K. Rowling, poderiam ser úteis no ensino da hereditariedade. Nessas histórias, os indivíduos podem ser bruxas ou trouxas. 1. Harry Potter é filho único de um casal de bruxos. 2. O amigo de Potter, Ron Weasley, é bruxo e tem pai e mãe bruxos. Os irmãos de Ron, Fred e George e sua irmã Gina também são bruxos. 3. A jovem bruxa Hermione nasceu do casamento entre uma trouxa e um trouxa. 4. O bruxo Draco Malfoy, inimigo de Potter, tem pai e mãe bruxos. Com base nessas informações, responda. Letra A. Supondo que ser bruxo ou trouxa é um caráter hereditário monogênico, quais das famílias permitem concluir que o gene que determina tal característica não se localiza no cromossomo X? Justifique. Para responder essa questão, precisamos conhecer os principais tipos de herança. Nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, sendo 23 provenientes do pai e 23 provenientes da mãe. Dentre eles, 44 são chamados de autossômicos, ou não sexuais, e 2 são chamados de sexuais, porque determinam o sexo do indivíduo, e são representados pelas letras X e Y. O homem possui um cromossomo X e um cromossomo Y. O cromossomo Y é exclusivo do sexo masculino. Na mulher, o cromossomo X aparece em dose dupla. Os cromossomos contêm milhares de genes. Os genes são fragmentos de DNA que contêm as informações para produzir características nos seres vivos. Os genes podem estar localizados nos cromossomos autossômicos ou sexuais. Além disso, os genes podem ser dominantes ou recessivos. No caso de um gene dominante, ele expressa sua característica mesmo em doses simples. No caso de um gene recessivo, ele só se expressa na ausência do dominante. Além disso, a característica pode envolver apenas um gene, que é a chamada característica monogênica. Se envolver poucos genes, é chamada de oligogênica, e se envolver muitos genes, é chamada de poligênica. Assim, de acordo com o cromossomo envolvido, se é autossômico ou sexual, e se o gene que determina a característica é dominante ou recessivo, os principais tipos de herança são herança autossômica dominante, herança autossômica recessiva, herança ligada ao sexo dominante, herança ligada ao sexo recessiva e herança holândrica. Na herança autossômica dominante, o gene responsável pela característica está localizado em cromossomo autossômico e é dominante. Para o descendente, seja ele do sexo masculino ou feminino apresentar a característica, pelo menos um dos pais deve apresentá-la. O caráter está presente em ambos os sexos na mesma proporção. Na herança autossômica recessiva, o gene responsável pela característica está localizado em cromossomo autossômico e é recessivo. Perceba que pais não afetados podem produzir descendentes afetados. Assim como na herança anterior, o caráter está presente em ambos os sexos na mesma proporção. Na herança ligada ao sexo dominante, o gene está localizado no cromossomo X e é dominante. O descendente que apresentar a característica deverá ter necessariamente um dos pais com ela. Quando o pai apresentar a característica, ele transmitirá necessariamente para suas filhas, mas nunca para filhos. No caso da mãe apresentar a característica, filhos e filhas podem apresentá-la. Na herança ligada ao sexo recessiva, o gene está localizado no cromossomo X e é recessivo. O descendente do sexo feminino que apresentar a característica deverá ter necessariamente o pai com ela. Quando a mãe apresentar a característica, ela transmitirá necessariamente para seus filhos. Na herança holândrica, os genes estão presentes no cromossomo Y, portanto, ela é restrita ao sexo masculino, e a característica é transmitida de pai para filho, mas nunca para filhas. Agora podemos responder à questão. No exercício são dadas as informações de várias famílias. Montando-se a árvore genealógica de todas elas, pode-se observar que nas famílias 1, 2 e 4 todos os indivíduos são afetados e por isso não é possível tirar conclusões a partir delas.
Entretanto, no caso da família 3 de Hermione, conforme vimos anteriormente, a característica não está ligada ao cromossomo X, uma vez que pelo menos um dos pais deveria apresentá-la. No caso de um gene ligado ao cromossomo X dominante, um dos pais deveria apresentá-la, e no caso de um gene ligado ao cromossomo X recessivo, o pai deveria necessariamente apresentar a característica. Com essas informações, também conseguimos determinar que o gene é autossômico e recessivo, uma vez que nenhum dos pais de Hermione apresenta a característica. Letra B. O bruxo Draco Malfoy despreza pessoas como Hermione, que tem pais trouxas, pois se considera um bruxo de sangue puro. Se vierem a se casar com bruxos, quem tem maior probabilidade de ter crianças bruxas? Draco ou Hermione? Por quê? O exercício perguntou sobre a probabilidade de Hermione e Draco terem crianças bruxas, casando-se com parceiros bruxos. Probabilidade é definida como a razão entre o número de eventos favoráveis e o número de eventos possíveis. Por exemplo, ao jogarmos uma moeda, qual a probabilidade de sair a face cara? Neste caso, o número de eventos favoráveis é igual a 1 e o número de eventos possíveis é igual a 2, ou seja, as duas faces, cara e coroa. Portanto, a probabilidade é igual a meio. Podemos também expressar a probabilidade em porcentagem, basta que multipliquemos por 100%. E neste caso, ela será igual a 50%. No exercício dado, conforme vimos anteriormente, o gene que determina a característica bruxo é autossômico e recessivo. Portanto, os gametas produzidos por Hermione, Draco e seus respectivos parceiros serão apenas azinho, e o único genótipo possível para os filhos é azinho-azinho. Usando a fórmula da probabilidade, a porcentagem de ter filhos bruxos é igual a 100%, ou seja, ambos apresentam a mesma probabilidade de ter filhos bruxos. E a questão está encerrada.